Federal, um projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e particulares. Vamos conversar agora com o educador Wilson Rodrigues, que é diretor-geral da Faculdade do Comércio e também membro do Conselho Estadual de Educação. É um especialista no tema. Wilson, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Eu queria saber do senhor justamente aí essa questão da aprovação na Câmara. O senhor concorda? O que o senhor pode falar sobre esse tema? Muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisângela. Antes de mais nada, quero também agradecer o convite. Em relação à sua pergunta, eu devo dizer que sim, eu concordo. Eu realmente acho que o texto ele adquiriu uma maturidade muito importante. Quando eu iniciei, o acompanhamento desse texto, desse debate, eu estava achando que realmente estava indo por um caminho muito severo, no sentido de proibir 100%, mas aí depois de várias audiências públicas na Câmara, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e uma série de debates, eu fui notando que o texto ele foi de fato adquirindo essa maturidade. E chegou à seguinte conclusão, de que os alunos do ensino infantil e do ensino fundamental, a primeira etapa do fundamental, os celulares seriam proibidos tanto em sala de aula quanto em ambientes fora de sala de aula, por exemplo, corredores, nos pátios, etc. Já para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, os celulares eles seriam, na verdade, permitidos para usos pedagógicos, Então, assim, eu entendo que, na verdade, o texto, ele é... Acho que travou o áudio aqui do Wilson. A gente volta com ele daqui a pouco, mas vamos chamar então os... Voltou? Ótimo. Pode continuar, Wilson. Pois não. Então, eu acho que, na verdade, o texto, ele sim adquiriu uma maturidade importante, porque ele foi permitindo que o celular seja usado para finalidade pedagógica, que é o que, na verdade, a gente sempre, os educadores que são sensíveis a esse tema, sempre buscaram. É importante a gente considerar que o uso de celular, essa hiperconectividade, tem sido, de fato, um grande problema, porque tem gerado uma dispersão muito grande em sala de aula, atrapalhando o rendimento escolar, e, além do que, uma série de problemas relacionados à saúde mental. Essa hiperconectividade, além de gerar essa dispersão, ela gera ansiedade, gera depressão, o uso excessivo de redes sociais não é algo positivo, especialmente entre as crianças, certo? Mas também é importante considerar, ter essa sensibilidade de que o celular, especialmente no mundo de hoje, com as ferramentas de busca, de pesquisa, até mesmo com a inteligência artificial, o smartphone ele pode significar uma ferramenta educacional, uma ferramenta pedagógica. Então, me parece que este texto que agora foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e vai seguir agora para a Comissão de Constituição e Justiça, e se lá for aprovado, ele segue depois para o Senado Federal, esse texto me pareceu muito equilibrado e vai, persegue essa realidade que nós hoje estamos observando entre as crianças. E Wilson, é importante esse discernimento, porque a internet, o celular, o tablet, é muito importante sim para a educação ali num certo momento. E você trouxe para a gente que o projeto diz que ali para as crianças tirar isso é muito importante, porque o excesso de telas traz problemas e isso pode gerar problemas também futuros para os adolescentes. E dentro de casa também os pais acabam deixando ali as crianças muito no celular, no tablet, televisão, enfim. E a escola fazendo isso também vai educar para que esse adolescente, esse jovem, não tenha tanto consumo assim com o celular e com as telas. Isso então, provavelmente vem para ajudar mesmo essa geração. Perfeito, Elisângela, você tem toda a razão. Existe um livro que na verdade se tornou um best-seller, chamado A Geração Ansiosa. É um livro escrito por Jonathan Haidt, que eu recomendo a todos, até mesmo quem não é educador, que leia esse livro, especialmente os pais. É um livro super recente que trata justamente deste problema, a questão da hiperconectividade, essa exposição muito grande às telas.
E aí o livro traz duas grandes conclusões, de que hoje em dia, especialmente a geração millennial e a geração Y, são gerações muito super protegidas na vida real, especialmente pelos pais, e desprotegidas na vida virtual. E aí isso gera realmente um quadro muito preocupante, né, de crianças despreparadas para o enfrentamento dos problemas da vida real, né, e extremamente expostas aos inúmeros perigos da vida virtual, né? Então eu acho que o governo federal, e é importante dizer que os estados, Elisângela, também estão se movimentando. Aqui em São Paulo, na semana passada, avançou enormemente um projeto de lei aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, justamente, quer dizer, em harmonia com esse texto da Câmara dos Deputados, no sentido de que os celulares serão proibidos, a não ser para finalidades pedagógicas. Wilson, agora eu gostaria que você participasse também conosco com os nossos comentaristas hoje nesse Jornal da Manhã, Laércio Juliana e o Eduardo Maurício. Começo agora com o Eduardo. Bom dia, Wilson. É um prazer estar falando contigo. Wilson, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: na França, a gente tem conhecimento que desde 2018 é proibido os estudantes menores de 15 anos fazerem uso do celular dentro da escola, e não só nas salas de aula. Porém, tem uma observação. Na França, os celulares podem ser utilizados por alunos que sejam portadores de deficiência ou tenham alguma deficiência também face ao aprendizado. Como é que está essa questão, que recentemente foi aprovado pela Câmara, e também a sua opinião, para essas crianças que têm alguma deficiência, ou tanto deficiência de qualquer natureza, e também na questão do aprendizado face ao uso do celular? E a segunda pergunta seria referente à Holanda. A gente tem conhecimento que a Holanda determinou que as escolas façam alinhamentos com os pais, professores e alunos. Na sua opinião, qual seria o papel fundamental dos pais nessa dinâmica da proibição do uso de celulares dentro das escolas no Brasil, obviamente? Perfeito. Bom, vamos por partes. Em relação à França, eu devo dizer que o projeto, por exemplo, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está em bastante consonância com o que foi feito na França, no sentido de permitir também o uso de aparelhos celulares para crianças com deficiência. Por que isso é feito? Especialmente na rede pública, isso pode ser muito útil. Porque você pode ter aplicativos, inclusive gratuitos, em smartphones, para pessoas que precisam ler em braille, para deficientes auditivos, visuais. Então, a tecnologia, ela pode ser, sim, muito útil para minimizar as dificuldades que são enfrentadas por alunos com deficiência. O uso de tecnologia, na verdade, eu devo dizer, é quase que mandatório nesse sentido. Então, o projeto que está tramitando no estado de São Paulo, que deve ser votado semana que vem, contempla esta possibilidade do uso de smartphones para crianças com deficiência, não importando a etapa educacional, pode ser ensino infantil, ensino fundamental e médio, Então eu acho que esta sensibilidade ela é muito importante, porque sim, a tecnologia ela pode ser muito útil no sentido de minimizar as dificuldades enfrentadas por jovens com deficiência, certo? Agora, em relação à Holanda, eu acho que essa medida que eles adotaram de fazer um trabalho combinado com as famílias é muito importante. Por quê? Eu disse há pouco que este livro, A Geração Ansiosa, que é um best-seller, que eu, repito, recomendo que não só educadores leiam esse livro, mas também os pais, certo? As famílias. Ele diz justamente o seguinte, que hoje as crianças estão super protegidas na vida real e desprotegidas na vida virtual. Ora, quando a escola chama a família, para esse diálogo, para esse compartilhamento de dores, de aflições, etc., de certo modo, você também está responsabilizando, o que é importante, as famílias no enfrentamento deste problema. Eu acho que a pedagogia não deve ser aplicada apenas para os alunos. Eu acho que a pedagogia deve ser aplicada também para as famílias, para que elas sejam chamadas para essa
para esse debate, para esse problema, e também sejam responsáveis pela boa condução da educação dos seus filhos, né? Este livro, ele traz esse cenário, então, muito latente, de que na vida real os pais super protegem e na vida virtual eles deixam seus filhos expostos aos muitos perigos desse universo digital. Agora é o Laércio que vai fazer a pergunta, é isso? Isso. Muito bem, Laércio. Bom dia, Wilson, tudo bem? Eu fiz uma pergunta. Bom dia, Laércio. Bom dia. Em cima dessa última resposta, eu realmente tenho notado hoje, não só entre os mais jovens, mas também o pessoal da minha geração, próximo a 40 anos, né, que nós temos utilizando celular, redes sociais de modo demasiado improdutivo. Não justamente naquele aspecto que você mesmo mencionou, de usar a tecnologia em prol do estudo, né? Então, nós creio que uma boa parte da responsabilidade é essa, que é justamente o quê? Os pais educarem os filhos para poder, como utilizar o celular. Mas, diante desses projetos hoje, seja pela Câmara ali, pela Assembleia Legislativa de São Paulo e outros estados, as próprias escolas ou o próprio professor não poderia impor algum desses limites a esse uso? Por quê? Lógico, eu tendo a Câmara ali, o Congresso Nacional, editando uma lei, tem um bom norte em relação a isso, ou a própria Assembleia. Mas, em relação ao próprio professor, sua autonomia, teu poder de tablado ali que nós falamos, né? Teu poder de cátedra. Não poderia, então, os professores, ao invés de ficar esperando essas orientações, ele mesmo já impor esses limites ou as próprias escolas? Olha, eu entendo a sua pergunta no sentido de, na verdade, a gente primar pela liberdade do indivíduo, né? Mas assim, olha, isso é uma coisa muito delicada, porque, na verdade, a gente sabe que hoje o brasileiro, ele passa, tem estudos dando conta disso, que o brasileiro hoje passa, em média, 8 horas e meia por dia diante de telas, né? E isso se acentua, quer dizer, fica mais acentuado ainda quando a gente observa o dia a dia dos jovens, né? Especialmente dessa geração que nasceu já nessa era digital. Então, o smartphone é quase que uma extensão do corpo dessas crianças, né? O que é muito perigoso. Então, eu entendo a sua dúvida, a sua preocupação, no sentido de não ter de existir uma lei, né, uma norma estatal proibindo, mas sim dar autonomia para o professor, para a cátedra, né, para esse poder em sala de aula. Mas eu acho que é importante ter, sim, um diploma legal criando regras para isso, porque isso dá respaldo para a educação, especialmente a educação pública, né? Eu acho que, na verdade, é importante, sim, o Estado se posicionar, porque isso não é um problema apenas da educação, é um problema de saúde pública, gente. É isso que a gente tem que se atentar. Não é um problema que afeta apenas a educação, o rendimento escolar. É um problema de saúde pública. Como eu disse há pouco, há inúmeros estudos. Esses dias na Folha saiu um estudo dando conta de que nos últimos 10 anos houve um aumento de 139% de internações por transtornos mentais de jovens entre 18 e 32 anos. 139%. E isso está, obviamente, muito ligado a essa vida digital, essa vida das redes sociais, que gera um estado permanente de expectativa de realização, de sucesso e de um padrão estético que é aguardado, enfim, de uma série de coisas que são distanciadas da vida real, mas que o jovem ele deseja obter aquela vida, aquela realidade que só existe no meio virtual, né, com filtros, enfim. Então isso é um problema que não afeta só a educação, afeta também a questão da saúde. É um problema de saúde pública. Então, eu entendo que sim, é muito importante que haja um diploma legal, uma lei, enfim, uma portaria do MEC. Tem de existir uma regra para justamente criar um ambiente mais saudável para os nossos jovens.
Conversamos com o Wilson Rodrigues, diretor-geral da Faculdade de Comércio e também membro do Conselho Estadual de Educação aqui de São Paulo. Um tema extremamente importante, como ele colocou, não envolve apenas a educação, né, neste caso, mas justamente também a questão de saúde pública. É realmente um tema extremamente importante que tende a só crescer daqui para frente. Wilson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na programação da Jovem Pan. Marcelo, muito obrigado, Elisângela, os comentaristas, e muito obrigado realmente pelo convite. Fico sempre à inteira disposição para a gente falar sobre esse assunto que me parece o mais importante de todos, que é a educação. Muito obrigado, excelente final de semana a todos. Ótimo dia.